Tem uma coisa que eu costumo falar e que as pessoas não gostam quando eu falo, que é o seguinte. Eu considero que uma das mais verdadeiras expressões da espiritualidade mesmo é quando você é capaz de colocar sua verdade para o mundo, né? A sua verdade para o mundo. E você só sabe que você está sendo verdadeiro e autêntico quando você começa a magoar as pessoas. E aí todo mundo fala, ai, mas que absurdo, por que você quer magoar as pessoas? Não é que eu quero magoar as pessoas, é que quando você é verdadeiro, as pessoas que projetaram ilusões em você vão se decepcionar e vão se magoar com você. E aí você sabe que você está sendo verdadeiramente espiritualizado, porque você está colocando a sua verdade em cima da imposição dos outros. E aí você magoa as pessoas. Aí a pessoa, ai, você não se importa de magoar. Não é que eu não me importo. Quando você é você, você magoa as pessoas. Sim, é inevitável isso. É inevitável. Isso incomoda as pessoas. É. Porque as pessoas estão muito habituadas a máscaras. Então é como se você tivesse um armário cheio de máscaras. Eu vou para meu grupo de espiritualidade, eu vou pegar uma máscara do bonzinho. Exato. Chego lá, bonzinho. Aí eu vou querer usar a máscara do santo, eu vou usar a máscara do santo. Daquele que se preocupa, que doa para o outro, vou pegar essa máscara. Mas quando chega num local e todo mundo vai de máscara e você vai com o seu rosto autêntico, isso choca os que usam máscaras. Isso choca, porque as pessoas esperam a sua máscara e você tem coragem de falar, sou assim, e ponto. E isso machuca, isso choca as pessoas, decepciona a pessoa. Mas sabe que eu acho que isso é uma das coisas mais, se a gente usar muito esse termo, mais saborosas de experimentar, é quando a sua autenticidade magoa a pessoa, choca a pessoa. Quando acontece isso comigo, eu falo assim, ai, graças a Deus, eu cumpri o que eu vim fazer, ser eu mesmo. Se tem alguém magoado comigo, então tá ótimo, o caminho meu é esse. Se todo mundo está me aplaudindo, eu tenho que pensar numa coisa. Eu acho que eu encaixei no sistema e isso não é uma coisa tão legal. Esse programa bate bastante nisso e talvez as pessoas não gostem realmente de escutar isso, que parece que existe um certo manual do médium ou da boa conduta de um padre. A pessoa tem que respeitar as leis, não estou falando para furar o semáforo quando estiver vermelho, não é isso. Eu estou falando que criou-se esse negócio assim, né? Um jeito de falar, eu não sei quem foi o primeiro, mas meio que viralizou e ficou, né? Talvez, Gru, seja essa coisa, a gente foi construindo ao longo do tempo, e eu estou me inserindo no meio disso tudo, devido ao processo nosso. Nós temos, por exemplo, um processo de mais de 2.000 anos de influência judaico-cristã. Logo, uns 500, 700 anos atrás, nós tivemos uma influência protestante muito grande que queria combater aquele dogma católico e aí criou-se uma ideia de vida espiritual baseado nas teses de Lutero e outros reformadores, né, como Calvino, Zwinglio e tantos outros que vieram ali. Surge, então, já no início do século XX, as igrejas pentecostais, trazendo um outro tipo de personalidade marcante no movimento religioso. E aí começa também, junto com isso, a lastrar as ideias de uma espiritualidade diferente desta que eles apresentaram até então. Então, o esoterismo clássico começou a ganhar força, daí a pouco o espiritismo de Allan Kardec ganha força, nasce a Umbanda no início do século XX também começou a ganhar força, e as pessoas começaram a ver nos grandes expoentes da espiritualidade, vou citar superficialmente aqui Gandhi, Irmã Dulce, Frei Damião, Teresa de Calcutá, como se fossem seres ultra desenvolvidos. Vamos ver o Chico Xavier. O Chico Xavier falava manso, pacífico e tudo, mas ele falava que tinha problema de saúde. Eu já cheguei na casa do Chico uma vez que ele pegou um molho de chave e bateu assim na chave em cima da mesa. Quem manda aqui sou eu. Com os limites em algumas situações que ele viveu ali, né? Então ele tinha problemas de saúde. E a gente quer imitar a pessoa na deficiência que ela tinha. Aí todo mundo começou a não querer falar não mais. Nós criamos uma persona, que vai nessa questão das máscaras, dessa personalidade. Criamos uma persona espiritualista destituída de humanidade. Foi evoluindo, infelizmente, para isso.
Aí quando você conversa, eu lembro até hoje com uma pessoa que eu estava chegando de Uberaba, aí a pessoa falava assim comigo, uma pessoa muito querida, ai, Robson, eu gosto de médiuns, acredito em médiuns igual vocês, assim, que nunca fizeram sexo na vida. Eu falei assim, como? Você tá ficando louca. Nossa, Eu não tem sou nada um a ver uma depravado coisa. dentro de um quarto. Eu falei assim, desculpa, não tem nada a ver. Eu nunca deixei. Eu acho que eu passei, se não me engano, 14 anos da minha vida só, sem fazer sexo. Mas aos 15 anos eu comecei. Aos 15 anos de idade. Os 14 anos antes, não. Eu falei assim, não parei. Ai, eu tô chocada com isso, porque achei que você era virgem. Você, nem meu nariz. Você tá ficando louco, eu não sou essa coisa não, eu não quero isso. E aí eu comecei a falar assim, gente, eu não quero habitar, quando eu desencarnar, o mesmo lugar que essas pessoas estão. De pessoas bem resolvidas, cheias de santidade, que arrotam santidade. Não. Não é à toa que a maior parte do meu trabalho espiritual, tanto entre vidas, entre a última encarnação e esta, quanto o prosseguimento aqui, é junto da escuridão, junto das trevas. É lá onde os guardiões estão trabalhando, para resgatar as pessoas, para interferir naquilo, para levar conceitos de vida, sabe, de qualidade para aqueles lugares. E não nas cidades espirituais lindas, maravilhosas, cantando canto de louvor. Não foi feito para isso. Nunca visitei uma cidade dessa e nem gostaria. Não é meu lugar. Porque eu gosto de pessoas que eu tenho identidade com elas, né? E eu lembro muito, e me perdoem se eu cito muito essa situação, porque como eu tenho um passado evangélico, né, anterior a ser espírita, eu cito muito Jesus. Ele andava com pecadores. Tinha 12 discípulos complicados e problemáticos e tinha 70 mulheres que o seguiam. Ninguém fala das 70 mulheres. Lógico também, né? Deviam ser desdentadas, né? Não eram tão bonitinhas iguais as mulheres de hoje, porque não tinha nem água direito na região para tomarem banho, né? Mas Jesus andava com gente da vida. Tinha prostituta, tinha gays naquela época. Jesus nunca tocou nesse assunto porque não foi o fórum para ele tocar. Ele via com naturalidade isso. Então, por que que hoje eu vou me armar de uma santidade, de uma pureza que não existe? Aí eu falo assim, não, eu não gostaria mesmo de conviver com gente assim tão bonitinha, que fala manso e pacífico, de jeito nenhum. Eu assim, peço desculpa tanto a vocês dois quanto ao público de vocês, mas eu sou uma pessoa que eu adoro mandar o outro ir a merda se ele merecer. E eu não estou xingando, eu estou apontando a direção que ele deve ir. E muitas vezes quando eu chego ele já está lá. Eu só estou sendo redundante. Você desculpa, a pessoa precisa ter limites, né? Aí a pessoa falou mal de mim, fez isso, aquilo outro, ok, você tem direito, mas fez algo para me denegrir, eu levo na justiça. Tem justiça dos homens para isso. Eu já entrei na justiça contra 3 pessoas. E estou para entrar contra outra mais. Ah, mas você tem coragem. Exatamente, a pessoa tem que aprender o limite. Isso é espiritualidade. Você fazer a pessoa entender que o limite dela vai até aqui, daqui para frente, ela está avançando o sinal. E desculpa, se eu não ensinar a pessoa o limite, ela vai continuar fazendo isso com outras mais. E vai continuar fazendo o desastre na vida dos outros. Tem que ter alguém que faça isso. Eu costumo dizer assim, por que que os anjos, embora de uma maneira bem, digamos, seja metafórico e tudo, mas eles são representados sempre com espadas na mão. Não existe um caso, nenhum único nos evangelhos e no Velho Testamento, em que um anjo aparece e as pessoas sentem vibrações de luz e de amor. Ai, eu fiquei tocada, ai, trouxe amor. Não, eles apavoram, o ser humano tem pavor, tem uns desmaiam na frente deles, porque eles vêm com um conceito de justiça divina muito forte, ensinando a ter limites, né? E muitas vezes a gente recorre a eles de uma maneira errada, né? De uma maneira... É a mesma coisa que a gente imputa a alguns humanos uma santidade que ele não tem, nem advoga para si, imputamos a esses espíritos superiores a condição de anjos com auréolas, achando que são esses anjinhos pintados que existem por aí. Não, isso é obra de arte que foi feita e nós transformamos isso na verdade. Vai ler a respeito disso no livro de Ezequiel, no livro de Daniel, como que é um anjo. Ele fala assim, eu desmaiei, a coisa não tem nada a ver com a aparência humana, é algo que se você vê hoje, você entra em parafuso. E não tem essa coisa... tão manhosa que o povo fala, ai, vamos... Esse dia uma pessoa falou numa aula que estava dando, ai, nós temos ligação com os anjos, aqueles bonitos que vêm e trazem paz. Eu não tenho. Isso aí é uma criação sua. Que não existe no Evangelho falando que o anjo trouxe paz para ninguém. Ele trouxe uma reflexão e fala, alguns profetas falam, me enchi de pavor
ao ver isso e desmaiei. Então não é uma coisa tão melosa igual a gente fala, tão romântica igual a gente fala, porque a vida espiritual não é assim. Mas nós sentimos a vontade para criar isso, criar esses artifícios em cima de seres humanos que são só humanos. Né? Eu me lembro de uma vez que eu fui a Uberaba, eu gosto muito de contar isso porque isso choca algumas pessoas. E aí eu fui lá no Chico e falei assim, Chico, eu vou na churrascaria agora à noite, porque eu tô morto de fome, ficar a tarde aqui toda não dá e tudo. Ele pegou e falou assim, traz um pouco de carne pro velho aqui. Eu falei assim, você comeria, Chico? Claro. Então por que você não vai lá? Porque se eu for, eu acabo com o negócio do dono lá. Aí todo mundo vai levantar para ficar perto de mim, meu filho, e aí ninguém vai comprar a carne e as coisas que eles vendem lá. E várias vezes eu estive lá e o Chico comendo carne, ele cortava carne, colocava na minha boca e falava, come, senão você vai estar suicidando. E nesse período eu ainda era vegetariano, eu nem acredito que eu já fui na minha vida isso. Eu peço a Deus para apagar isso da minha memória, mas já fui vegetariano, infelizmente. Aí o Chico pegava a carne e falava assim, come, senão você vai estar suicidando. Pegava um pedaço, põe na boca dele e outro pedaço colocava na minha boca. Eu voltei a comer carne por isso. E o Chico falou assim, você não vai encontrar, uma vez ele falou comigo, você não vai encontrar vegetarianos de forma alguma. Não estava na moda a coisa do veganismo ainda, né? Que eu acho que é um grau a mais. Você não vai encontrar vegetariano, meu filho, trabalhando fora do corpo, lá nas trevas. Sabe por quê? Eles não têm força vital para isso. Eles vão trabalhar consolando as pessoas que estão em sofrimento. Mas lá, para interferir no meio das sombras e fazer brotar luz lá embaixo, não tem força vital para isso. Então coma, porque seu trabalho é esse. Coma. Aí eu falei assim, nossa... Aí um dia ele falou comigo assim, já em outra ocasião, você sabia que Allan Kardec já fez reunião mediúnica durante um processo de jantar em que se comia carne, tomava vinho e champanhe, na casa do Vitor Hugo. O filho do Vitor Hugo era o médium de materialização. E eles terminaram de jantar e o espírito materializou na frente deles ali. E não tinha isso, meu filho. Mas a gente não pode falar porque choca as pessoas. Eu vou dizer, Chico, você não pode, mas eu posso. Porque ninguém me considera santo, então eu posso falar isso, né? E isso derroga tudo que a gente criou a respeito das pessoas que são pessoas humanas, mas especiais. Ele não estava falando para ninguém ser. Ele falou que naquele caso meu, que eu ia trabalhar ali, eu precisava dessa energia. Aí você fala assim, pô, mas o Chico Xavier fez isso? Eu tenho uma pessoa que eu conheço que é presidente de um centro espírita e ela fala assim, duvido o Chico jamais comeria carne na vida dele. Mas o Chico comia, Divaldo comia, o Bacelli come carne, o fulano tal come, sabe? Então eu falei assim, desculpa. Jesus, porque Jesus era judeu de nascença, judeu de religião, né? Então eles comiam a carne do cordeiro durante a ceia, era obrigatório entre judeus. E olha que não é qualquer carne. Eu peguei e falei assim, por isso que eu gosto dessa parte de Jesus, né? Porque ele ensinava a tomar vinho. Assim, então, eu aprendi esta parte do ensinamento dele. O vinho, para mim, é sagrado. Uma carne de cordeiro é sagrado. Né? E tem outros bichinhos aí que eu adoro. A pessoa fala assim, nossa, mas você não tem dó do bicho, não? Eu falei, não fui eu que matei. Assim, já está morto, não já? Tá? Eu vou lá e compro ele morto. Mas se eu tivesse ele em casa, eu não o mataria, eu acho. Né? Acho que eu não teria essa coragem. Aí a pessoa apavorou, nunca mais vou ler seus livros, você, meu filho, eu não recebo direito autoral deles, você não lê, não está me afetando em absolutamente nada. Então, vai em paz, só por causa disso. Quer dizer, a minha verdade tem que ser a sua e a do outro, senão eu não aceito você, eu não aceito a produção sua. E eu sempre fui muito em busca disso, sabe? Eu gostava, e isso até pouco tempo, que minha saúde permitia fazer algumas estripulias, aí falava, eu tenho um médium tal operando com o Dr. Fritz. Eu ia para lá. Eu já saí daqui para Salvador, já saí daqui para vários lugares do país para checar, para ver, eu quero ver. Não ia checar no sentido de duvidar isso, não, eu quero ver como é que é, para ver se realmente é. Aí teve um período aí que o pessoal massacrou a Zíbia Gasparetto, eu peguei e falei assim, eu quero ir lá conversar com a Zíbia. O pessoal está falando mal, mas ninguém vai lá. Você conhece? Não, como é que você está falando? Porque diz, não, vamos lá conversar. Uma pessoa maravilhosa, extraordinária, como ela foi a vida dela inteira. Eu peguei e falei assim, Zíbia, eu queria que você falasse comigo sobre a sua experiência de médium. As coisas boas e as coisas que a gente não pode divulgar.
ser humano, Zíbia. Daí tomei um café com ela, gostoso, e ela falando comigo, ai, Robson, não acontece isso com você, acontece, Zíbia, isso também, assim, assado. Eu falei, ai, que bom, eu não me sinto uma pessoa diferente, então, porque tem gente que ocorre isso. Ótimo, mas a pessoa fala sem checar a pessoa maravilhosa da qual ela está falando. E a gente corre um risco sério de ter um pensamento enviesado, porque alguém falou que não gosta de fulano e também não vou gostar, tá? Mas você corre um risco de estar ouvindo só um lado da história, só uma visão a respeito, né? E eu gosto muito de um pensamento de Kardec que ele fala que diante de uma verdade a gente tem que ter, como pesquisadores, o bom senso de ver os dois lados, os prós e os contras, para a gente poder analisar e tirar a nossa convicção, porque é assim que se forma um livre pensador. Você tem que olhar os prós e os contras e fazer a sua análise em torno disso, mas sem se deixar mover, formar a sua própria ideia, a sua própria visão. Isso é livre pensador, e isso é espiritualidade independente, que não precisa de ninguém estar ali, pensa desse jeito, acredita desse jeito, faça desse jeito. Não, tira a sua experiência própria nesse contato. E isso eu acho extraordinário na vida espiritual. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando. Que a luz e a paz estejam com você. Até o próximo vídeo.